Quero cumprimentar todos vocês que estão aqui, com a gloriosa e doce paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Também quero cumprimentar o pessoal que está nos assistindo aqui no nosso culto online. Que Deus abençoe também sua vida, sua casa, sua família. Eu sei que tem pessoas que colocaram na televisão para assistir, para toda a família assistir. Isso é bom, isso é bênção. Que Deus te honre. E eu queria falar de uma palavra nessa noite, uma palavra que com certeza vai edificar a tua vida. Vou falar sobre a fenda da rocha. A fenda da rocha. Está em Êxodo 33, 21. Queria ler essa palavra. Nós vamos ler do 21 até o 33. O 23, aliás. Êxodo 33, do versículo 21 até o 23. Nós vamos ler. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Amém? Então quero falar sobre a fenda da rocha. Mas antes deixa eu te contar uma coisinha aqui. Quais as lições que vamos tirar para a nossa vida desse texto da palavra? São lições de crescimento e de maturidade espiritual que precisamos para a nossa vida, amém? Deixa eu te contar rapidamente o pano de fundo aqui desse texto, do capítulo 33. Você sabe que eles estavam rumando para a terra prometida, haviam saído do Egito, aquela história toda. Aí chegaram perto do monte chamado Horebe. E Deus então reúne o povo e diz: Moisés, fala para Moisés e diz: olha, eu não irei subir com vocês, mas você tem que levar esse povo até a terra da promessa, mas eu não vou. Eu vou mandar um anjo no meu lugar que vai acompanhar vocês até a terra da promessa. E Moisés disse: mas Senhor, o Senhor precisa estar conosco, precisamos. O Senhor disse: eu não irei com vocês, porque esse povo é um povo de dura cerviz, e é um povo que tem atavios, carregam atavios com eles. Isso aqui já é outra mensagem, mas eu não vou falar sobre atavios hoje. Eles carregam os atavios, e eu não quero andar no meio desse povo, mas eu vou cumprir com a minha promessa, que eu fiz aos seus pais. Darei a terra da promessa, mas eu não irei, você vai com os anjos. E Moisés então começa a entrar num diálogo com Deus. O povo fica meio angustiado por causa dessa palavra, e de repente eles começam a tirar os atavios que haviam trazido do Egito, deixam ali e querem que Deus suba, mas Deus não volta atrás e diz: eu não vou subir. Então Moisés começa a reclamar com Deus, questionar, e diz: Deus, eu queria ver a tua face. Aí Deus diz: Moisés, eu não vou me mostrar para você, porque homem algum viu a minha face. Se alguém ver a minha face, vai morrer, porque ninguém viu a minha face e ficou vivo. Então Deus diz: eu não irei mostrar a minha face para você, mas como eu te conheço, como eu sei quem você é, conheço você como um homem de Deus, como um homem sério,
eu vou permitir que a minha glória passe perto de você, mas você não vai ver a minha face. Quando eu estiver passando, eu vou colocar você na fenda da rocha, e vou cobrir você, aquela parte da fenda da rocha, eu vou botar a minha mão, para que você não me veja, e que a minha glória não toque no teu rosto. Depois que eu passar, você então poderá ver apenas as minhas costas. Então Moisés aceitou, e foi o que aconteceu. O que eu quero trazer aqui para nós nessa noite, essa reflexão, é o seguinte: que naquele tempo, para o ser humano olhar, ver a face de Deus, era morte garantida, era garantia de morte. Ver o rosto de Deus era garantia de morte, porque nenhum ser humano em pecado, como carne, como pecado, poderia tocar na glória de Deus. Então Deus estava poupando Moisés disso. Aí talvez você diga assim: então não pode ver a face de Deus. Mas no mesmo texto, lá no início, diz que Deus falava com Moisés face a face. Então não é assim? Que história é essa? Há uma contradição? Não. É porque quando a Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, é que Deus falava audivelmente com ele. Ele entrava na tenda da congregação, na tenda do encontro, e ali ele ouvia Deus falando com ele. Mas ele entrava no Santíssimo Lugar, depois que acendia o incenso, e a fumaça da glória de Deus, a fumaça do incenso, enchia o Santo dos Santos. Então Moisés entrava, e a nuvem, a fumaça do incenso encobria todo Moisés, e Deus então falava com ele, porque se não houvesse uma nuvem de fumaça ali, então a presença de Deus fulminava o Moisés. Por quê? Porque naquela época Jesus ainda não havia se manifestado. Ele é a graça. Ele é a graça. Hoje, segundo a palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, diz que o véu do templo se rasgou, nós temos livre acesso, não é isso? À presença de Deus. Mas naquela época não, o véu ainda não havia se rasgado, ainda havia uma cortina separando o santo lugar do santíssimo lugar, porque tudo era uma figura do que iria acontecer. Então, se Moisés entrasse, ouvisse a face de Deus, ele iria morrer. Agora Deus diz assim: aqui tem uma rocha, e o versículo 21 diz que Moisés estava em cima da rocha. E o Senhor disse: sai de cima dessa rocha, quando eu for passando, você entra na fenda, e eu vou cobrir a brecha da fenda, a abertura da rocha, e eu vou passar, e você vai ver apenas minhas costas. Quais as lições que eu quero tirar daqui para nós nessa noite? Uma vez que ver a face de Deus era um crime, era uma condenação, era um juízo de morte para o ser humano. Fala para o seu vizinho aí, pode olhar para ele e diga: tem hora na nossa vida que a mão de Deus nos esconde na fenda da rocha. Todas as vezes que você passar por um perigo, às vezes você nem vai perceber, mas a mão de Deus pega você e leva você para a rocha e te coloca na fenda da rocha e protege você. Amém ou não? A rocha é uma figura de quem? De Cristo. Ele é a rocha eterna. Ele é a pedra angular. Tem uma música que a gente cantava antigamente: Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Entende?
Jesus é a rocha eterna. A rocha foi fendida, há uma fenda nessa rocha. Que fenda? Calvário. O Calvário é a fenda. A obra sacrificial, a obra vicária de Cristo é a fenda. Então, quando Moisés disse: a minha glória vai passar, mas ela fulmina qualquer um. Mas se você estiver na rocha, inserido na rocha, você estará livre de qualquer condenação. Então preste atenção, tem hora que a mão de Deus vai colocar você na fenda da rocha para proteger a sua vida. Amém? Tem hora que você, se estiver exposto, você pode sofrer uma consequência terrível. Mas a grande misericórdia de Deus pega você, te coloca na fenda dessa rocha e diz: agora você está protegido. Agora você está guardado. Então, querido, essa é a primeira lição. Sempre que Deus perceber que você corre perigo, Ele te coloca na fenda da rocha. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, quando você tem a intimidade com Deus, quando você é levado para a presença de Deus, Deus guarda a sua vida. E nesse tempo Deus está guardando muitas pessoas que estão expostos a um tempo de perigo. Então Deus vai lá, pega com a sua mão, coloca na fenda da rocha e diz: você está protegido. Quantos entendem isso em nome de Jesus? Fala para o seu vizinho, diga, tem hora que você precisa ir para a fenda da rocha. Quando é que você precisa ir para a fenda da rocha? Primeiro, quando você está em perigo, amém? Cada vez que você está exposto a um perigo, Deus vai lá e te protege. Ele te segura, Ele te guarda e Ele te coloca na fenda da rocha. A segunda forma, todas as vezes que Deus te coloca na fenda da rocha, é quando você, fala para o vizinho, diga, quando você estiver sem fé ou desanimado. Diga, quando você estiver inseguro ou sendo ameaçado. Você está sendo inseguro agora? Você se vê inseguro? Você está sendo ameaçado por alguma coisa? Você está desanimado por alguma coisa? Pois é hora de você ir para a fenda da rocha, porque você está inserido na rocha. Você passa a ficar inserido em Cristo. E quando você está inserido na rocha, você é reanimado, você é protegido, e tudo que te ameaça externamente não toca em você. Sabe por quê? Porque você está guardado, porque você está protegido. Muita gente hoje precisa estar na fenda da rocha, porque se encontra na rota do desânimo, na rota da desistência, está desmotivado, está sem fé. Qualquer coisa externa está ameaçando sua vida espiritual, sua família, seu casamento, seu trabalho, suas finanças. Pessoas vivem sob ameaça. Então, quando você se encontra assim, qual é o seu dever? Vou para a fenda da rocha. Quem é a rocha? É Cristo. Amém ou não? Então, quando Deus protege Moisés na fenda da rocha, Ele já está apontando e dizendo: olha, eu vou fazer uma figura aqui contigo, mas que qualquer um no futuro vai poder se livrar da mesma consequência quando estiver guardado na fenda da rocha. Fala para o vizinho, diga, existe uma outra forma, uma outra razão, porque você precisa estar na fenda da rocha. Diga, vá para a fenda da rocha, fique na fenda da rocha. Quando você, fala aí, não souber o que fazer e nem para onde ir, fique lá. Tem hora na sua vida que você não sabe o que fazer da sua vida, não é assim? Tem hora que você fica meio que perdido, não sabe para onde ir, não sabe que decisão tomar.
Nessa hora você precisa ir para a fenda da rocha, porque é lá na fenda da rocha que você vai recuperar a sua cabeça, o seu tino, a sua razão, e vai entender o que está acontecendo com você. Isso se chama maturidade espiritual, se chama crescimento espiritual. Todo cristão, todo crente, quando passa por clima dessa natureza, precisa ir para a fenda da rocha. Nós precisamos estar na fenda da rocha constantemente. Quando você estiver na dúvida, não sabe qual a decisão que vai tomar, fenda da rocha. Esses momentos são necessários para nós. Agora, quando você está na fenda da rocha, você está inserido. A Bíblia diz que quem está em Cristo, estar em Cristo é estar inserido. Paulo disse aos Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estar inserido em Cristo. Teu lugar é a fenda da rocha. Jesus, eu estou aqui de novo. Eu me encontro em Ti. Me restaura, me renova, me levanta, me abençoa, me cura. Restabeleça a minha fé, restabeleça a minha visão, os meus valores, porque nós somos a cada dia ameaçados. Tudo que é externo pode destruir a nossa vida, quando você não sabe onde você está inserido. Então preste atenção nisso. Fala para o irmão aí, diga, fica na fenda da rocha, quando você não sabe o que fazer. Lá você vai ouvir a voz de Deus. Lá você vai entender. Lá você vai compreender tudo sobre Deus e tudo sobre o plano dele para a sua vida, amém? Fala para o irmão, diga, aprenda a descansar na fenda da rocha. Então todas as vezes que você estiver cansado, abatido, desanimado, desistido, quando você estiver totalmente esgotado, vá para a fenda da rocha e descanse. Amém? É aquele momento que você precisa entrar em Jesus e falar, Deus, eu preciso descansar, porque emocionalmente, espiritualmente, eu estou desgastado, eu estou esgotado, eu estou falido, eu não sei o que fazer, mas eu insiro a minha fé, a minha vida em Cristo e fico lá, até que Deus me dê uma resposta. Nós precisamos de respostas. Muitas vezes você precisa de resposta, o mundo precisa de respostas. Todo mundo está precisando de respostas. Eu vejo pessoas esgotadas, cansadas, emocionalmente, espiritualmente. Elas estão cansadas, elas estão abatidas. Muita gente até porque espera promessa. E a Bíblia diz que a promessa adiada, a promessa que se delonga, que se prolonga muito, ela faz adoecer o coração das pessoas. Não é assim? Então preste atenção. Essas palavras estão inseridas na Bíblia, porque o Senhor sabe quem somos. Deus nos conhece. Deus sabe os momentos que a sua humanidade entra em crise. Deus sabe os momentos que as suas emoções embaralham. Então, para isso existe uma palavra, sempre uma palavra de Deus, para direcionar a sua vida, para direcionar a vida do cristão. Então, quando você estiver esgotado, vá para a fenda da rocha e descanse. Pense na obra vicária de Jesus. Pense que Jesus morreu. Vá fazer uma análise sobre
a obra de Jesus, por que Jesus morreu, para me levantar, para me edificar, para curar minhas emoções, para curar a minha vida, para me fazer erguer de novo. Jesus morreu pela minha salvação. É o direito que eu tenho de viver em paz, de ter perdão dos meus pecados. Eu preciso da fenda da rocha sempre que entro em crise. É necessário. As pessoas estão muito afastadas de Deus, justamente por não entender isso. Nós estamos vivendo um tempo muito humanista. A ideia humanista, os valores humanistas estão tomando o lugar das coisas espirituais da nossa vida. Então Deus trata com Moisés, diz: fica na fenda da rocha. Quando você não sabe o que fazer, vá para a fenda da rocha. Quando você está muito esgotado, estressado, irado, zangado, com raiva, vá para a fenda da rocha, porque quando você chega na fenda da rocha, você sabe o que fazer. Quando você sai da fenda da rocha, você libera perdão, você perdoa, você recebe perdão, você entende, você compreende. Quando você sai da fenda da rocha, você sai vitaminado, você sai erguido, você sai com vontade de prosseguir, você sai com fé ativa, porque lá você teve a experiência com Deus. Amém? Lá você foi fortalecido. Fala para o vizinho, diga: nós precisamos aprender a habitar na fenda da rocha. Fala. Diga: habite na fenda da rocha. Quando você precisa habitar, o que é habitar? Habitar é permanecer, amém? É ficar. Habitar é estar lá. Quando? Quando você estiver passando por momentos de instabilidades. Todos nós passamos por momentos de instabilidades na vida. O que são instabilidades? São momentos de altos e baixos. Não é assim? A instabilidade é aquela hora, aquele momento, quando você não está totalmente firmado. A instabilidade é quando você não criou uma base, uma estrutura que seja inabalável. É aquilo que ainda é mutável, que muda circunstancialmente. Tem coisa na nossa vida que muda circunstancialmente. Cada situação gera em nós um estado emocional, um estado espiritual. Nós somos mutáveis. E o que é estar habitando na fenda da rocha? É para equilibrar você. É para manter você estável, para manter você sustentável, para manter você no equilíbrio, de maneira que você não tome nem para um lado nem para o outro, você permaneça. É quando você chega a um nível de maturidade, de que você aprendeu a andar com Deus, que você sabe que todo homem, todo ser humano é inerente a momentos diferenciados. Foi o que Paulo falou aos Coríntios. Ele disse: eu sei passar necessidade, sei passar estar bem, sei tratar com doença, com enfermidade, sei estar totalmente saudável. Ele diz: eu sei passar fome, porque já passei. Eu sei fazer todas as coisas, porque todos esses momentos eu passei por eles, só que eu aprendi a administrar cada um deles. Então, quando você está vivendo um momento de incerteza, de instabilidade, é a hora de você habitar na fenda da rocha, ficar lá, criar essa estrutura. Como eu disse, a rocha é Cristo. A rocha é Cristo. A Bíblia diz que Jesus é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de arremate. Eu já falei isso aqui, vou repetir. As construções antigas eram feitas de pedra. Então as pedras eram montadas, eram cortadas e montadas, uma na outra. Só que, para que aquela estrutura de pedra ficasse firme, segura, não caísse, não desmoronasse, havia uma pedra específica que era chamada de pedra angular, ou pedra de arremate. Essa pedra tinha a medida certa daquele vão entre as duas fileiras de pedra.
essa pedra tinha que ter a medida e um pouquinho maiorzinha, para que ela entrasse sob pressão. Ela tinha que entrar na marretada sob pressão. Para quê? Para ela causar pressão sobre todas as outras pedras que faziam parte daquela estrutura. Entende? Então, a Bíblia diz que Jesus é a pedra de arremate, justamente para dizer que tudo que nós estamos construindo na nossa vida não ficará estável, consolidado, firmado, se não estiver fechado, completado com a pedra angular. É como construir uma família, por mais bonita, maravilhosa que ela seja, mas se você não tiver a pedra principal nela, de fundamento, essa família está sujeita, mais tarde, a um ataque que pode levar à destruição. Se você constrói um casamento sem a pedra de arremate, ele está também sob ameaça. Você constrói uma vida financeira, uma empresa, um empreendimento, um trabalho, um emprego, sem a pedra de arremate, é possível que a sua vida financeira ela seja instável. Você entende? É princípio bíblico, só que nós não entendemos assim, muitas vezes, e nem levamos a sério. Aí nós vemos as pessoas entrando em crises e dizendo, meu Deus, por que acontece? Uma coisa é você dizimar, uma coisa é você ofertar, e a outra é você ter Jesus naquilo que você faz, naquilo que você constrói e na sua fonte de renda. Você entendeu? É você estar inserido em Jesus. Não dá para construir um ministério sem a pedra angular. Não dá para construir uma fé sem a pedra angular. Então, quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo 8, no verso 1, quando ele diz que quem está em Cristo não há mais condenação, ele quer dizer que nós estamos inseridos. Estar é estar inserido. O que é estar inserido? É estar dentro. Você entendeu, irmão? Quando Deus diz para Moisés, eu vou inseri-lo na fenda da rocha. O que ele quer dizer? Quando você está na fenda da rocha, você está inserido na rocha, você está dentro da rocha. Então tudo que é externo tentar tocar você não vai te atingir, porque vai tocar na rocha, é a rocha que recebe o impacto. Você entende? E sabe o que eu vejo? Quando nós estamos inseridos na rocha, quando nós estamos dentro da rocha, pessoas que estão dentro da rocha, elas já não ligam mais para muitas coisas que são externas. Estar dentro, estar inserido é estar dentro. Quando Deus colocou Moisés na fenda da rocha, para impedi-lo de morrer, quando nós estamos inseridos em Cristo, tudo que nos ameaça não nos toca. Sabe o que eu vejo? Você já viu alguém falar assim? Crente, se me tratar mal, eu trato na mesma. É porque não está inserido na rocha. Porque quando você está inserido na rocha, quem falou alguma coisa para você não atingiu você. Atingiu quem? Atingiu a rocha. Você está inserido nela. Então, estar na fenda da rocha é estar lá dentro. Toda ameaça externa não toca em você. As pessoas podem falar o que quiser de você, não é contigo. Elas podem te avaliar, até porque as pessoas nos avaliam pelo caráter delas, pelo temperamento delas, pelas atitudes delas, pelo que elas são. Então, se você está inserido na rocha,
Não se preocupe com o que vem externamente, porque isso não atinge você. Tem gente que diz assim, fulano tem sangue de barata. Não, e não tem sangue de barata. Até porque a barata sente dor também. Ela é chata para morrer, é insistente. Barata não morre, só se você esmagar. Você bota inseticida, aquele que diz, olha, ele desintoca elas. Você pode botar, tem uns aí que eu boto aqui, daqui a pouco está cheio. Mas elas não morrem. Elas passam 3 dias sem morrer. Ficou lá, barata não morre, só se você matar mesmo, definir. Entende? É assim? Então tem gente que diz assim, fulano tem sangue de barata. Não, fulano não tem sangue de barata. Fulano está inserido na rocha. E se ele está na fenda da rocha, o que vem de fora não lhe atinge. E Deus disse assim, eu ainda vou botar a mão. A minha mão vai encobrir. Quando eu passar, quando o perigo passar, eu tiro a minha mão e você vê. O perigo passando só. Aí você pode dizer, mas a glória de Deus era um perigo? Sim, para o ser humano naquela época matava. Hoje quem tem um encontro com a glória de Deus está maravilhado. Entende? Mas naquela época era fatal. Então está inserido em Cristo, na fenda da rocha. Você não vive mais para você entendeu? Mas eu sei que tem gente que diz assim, mas essa mensagem é impossível viver nesses dias. Bom, é impossível para quem quer viver na carne. Mas para quem quer viver, quem decidiu servir a Deus, entra em Cristo. Você consegue viver sim. É uma decisão de viver com Cristo, de entender a palavra, de se inserir nele, dizer, eu estou em Cristo. Eu vou viver a minha verdade em Cristo. Eu vou viver a minha vida em Cristo. Amém? Porque eu vivo num mundo que vai me perseguir. Eu vivo num mundo que vai rejeitar a minha mensagem, meu estilo de vida, vai me chamar de santarrão, vai arrumar confusão comigo. Ainda tem capiroto que vai entrar naquelas pessoas para me instigar, para fazer eu sair da cruz, para fazer o meu velho homem ressuscitar e acabar com tudo. Você quer ver? Quando é que você está fora da rocha? É quando você sentir todas as pedradas que atirarem em você. Entende? Quando você sentir, você pode ter certeza, eu ainda não estou inserido na rocha. Versículo 21 do texto que lemos, o versículo 21 diz assim, o Senhor diz, Moisés, você está em cima de uma rocha, você está em cima da rocha. Agora, quando a minha glória passar, para ela não te fulminar, para ela não da rocha, perto da rocha, ao lado da rocha, e Deus fala para Moisés, do meu lado tem uma rocha, aqui pertinho comigo tem uma rocha, você está em cima dela. Está aí o verso 21 diz. Você entende? Tem gente que está em cima da rocha, perto da rocha, ao lado da rocha, tocando na rocha. Isso é uma coisa. A outra é estar dentro da rocha. Você entendeu? A fenda era um buraco, era uma abertura que tinha, uma caverninha. E você entrava e ficava lá. Então tem pessoas que estão ao lado da rocha. São crentes, estão lá ao lado da rocha. Estão em cima da rocha, perto da rocha, tocando na rocha, mas não estão inseridos na rocha. Quando você faz parte da rocha, quando você está inserido na rocha, você faz parte da rocha. Entendeu? Se você faz parte de uma rocha, você agora faz parte da estrutura da rocha, amém ou não?
Então, o que é ameaçador para você não toca você, não destrói você, porque a sua vida está inserida na rocha. É quando você começa a entender que você já não vive, mas Cristo vive. Se você está inserido em Cristo, quem vive em você é Cristo. Amém? E você vive Cristo. Tem uma música que nós desenterramos alguns na terça-feira passada, que diz: Cristo é a nossa vida, o motivo que morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Você agora está inserido, você está vivendo, você está nele, você pertence a ele. Então Deus diz para Moisés: eu vou te colocar na fenda da rocha, é lá que você estará seguro, é na fenda da rocha que você estará guardado, é a fenda da rocha que vai te proteger. Se você estiver na fenda da rocha, há garantia de vida. Vamos viver a fenda da rocha. Estar na fenda da rocha é viver a intimidade de Deus, é estar em Deus, é morrer para você, é deixar de viver sua própria vida, é viver a vida de Cristo em você. Amém ou não? E esta semana você vai ser provocado e você vai poder decidir se você está vivendo em Cristo ou não. Nós estamos precisando, nesses dias, mostrar quem somos. E você só vai provar quem você é quando as ameaças externas vierem contra você. As setas, as flechas, só vão te acertar se você estiver sem o escudo da fé. A Bíblia diz que o escudo da fé é para nos proteger de dardos inflamados do maligno. Estar inserido em Cristo, na rocha, é estar imune de qualquer ameaça externa. Hoje as pessoas têm fé com tempo de validade, vamos tomar cuidado com isso. Hoje as pessoas têm chamado com tempo de validade. Hoje as pessoas têm ministério com tempo de validade. Hoje as pessoas têm vida cristã com tempo de validade. Aí eu diria que duas coisas aconteceram. Primeiro, elas não foram ensinadas o suficiente, porque não teve quem ensinasse para elas, ou elas simplesmente ignoraram que a vida espiritual, ela é plenamente, completamente diferente de uma vida natural, normal. Paulo identifica isso aos Coríntios, quando ele diz: as coisas espirituais só são entendidas por espirituais. Tem crente espiritual, crente carnal e homem, aliás, tem homem natural, homem carnal e homem espiritual. Quem é o homem natural? Que a Bíblia diz, que Paulo fala aos Coríntios. O homem natural é aquele que nunca teve conhecimento de Deus, é o homem natural, está lá. Quem é o homem carnal? É o crente que entre a vida espiritual e a carnalidade, ele decidiu ser carnal. Ele é um crente, mas carnal. Ele vai à igreja, mas é carnal. Ele adora, é carnal. Ele toca na igreja, mas é carnal. Ele faz evangelismo, mas ele é carnal. Ele faz live, é carnal. Entende? Ele está no ministério de assistência da igreja, ele é carnal. Ele está no ministério de intercessão, mas ele é carnal.
ele não compreendeu ainda a dimensão espiritual ao ponto de entender quem ele é em Cristo, em Deus. Mas existe o crente, ou o homem espiritual. O homem espiritual é aquele que diz: eu sou carnal, eu tenho uma carne, mas eu não posso viver por ela não vai me dominar, não vai me governar. Eu sou espiritual e eu vou buscar espiritualidade no mais alto nível, não importa o que aconteça. Eu vou estudar, vou ler, vou orar, vou me consagrar, vou buscar, vou viver. Se o meu lado carnal, ele é muito forte, ele é muito poderoso, ele me derruba sempre, então eu vou ser um cara espiritual. E vou cuidar dessa área, porque eu sei que se eu esquecer um pouquinho, eu me arrebento. Entende? Aí você diz assim, e eu já conheci pessoas assim. Eu era um amigo que eu tenho. Ele sempre estava orando, jejuando e consagrando em propósito. Eu falava: cara, dá um tempo. Para um pouquinho. Sabe o que ele falou para mim? Ele disse: meu irmão, sabe por que eu fico assim? Ele diz: porque eu me conheço, eu sei o meu velho homem. Se eu relaxar um pouquinho na minha consagração, o velho homem me derruba. Falei: tá bom, cada um sabe até onde vai. Quando nós estamos inseridos em Cristo, nós vivemos a vida de Cristo. Nós andamos em Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa. Nós vivemos como Ele vivia. A Bíblia diz que Jesus vivia uma vida normal. Andava para cá e para ali, sentava com todo tipo de gente. Tem muitas pessoas que até ignoram, né? Fariseus ignoravam Jesus. Porque ele sentava com prostitutas, com publicanos, e depois estava pregando sobre coisas tão profundas espiritualmente, e as pessoas não entendiam isso, porque naquela época, quem vivia com fariseus, quem vivia com publicanos e com prostitutas, era quem tinha aquele tipo de prática, porque normalmente é isso, não é assim? As pessoas estão inseridas nos grupos das quais elas fazem parte, nas práticas que elas aprovam. Aí quando eles viam Jesus vivendo com aquelas pessoas e não praticando as mesmas coisas que as pessoas praticavam, mas levava a elas a mudança, a oportunidade da mudança, eles piravam, porque os fariseus não tocavam nessas classes. Se um fariseu fosse visto com um grupo de prostitutas ou de publicanos, no outro dia, a congregação toda sabia: e tu viu, fulano tal, estava lá no meio. Porque era isso que acontecia. Só que Jesus vivia no meio deles. Uma vez, os fariseus reuniram os discípulos de Jesus para falar assim: fala alguma coisa do teu mestre, ele fica se reunindo com prostitutas, come com eles, com os publicanos. Fala por que ele faz isso. Quando nós sabemos quem somos, nós nos inserimos mais e mais. A igreja da nossa geração, ela está fora da rocha. Nós precisamos voltar à rocha. Isso é uma coisa que Deus tem falado comigo há algum tempo. Voltem para a rocha. Deus está falando comigo sobre muralhas, sobre muros. Esses dias eu comecei a estudar a história do Neemias de novo, sobre as muralhas, sobre as reconstruções, sobre o que Deus mandou fazer. A Bíblia diz que Deus nos levantou como reparadores de brechas, de muros. Nós consertamos, nós edificamos estruturas dessa geração.
Mas sabe o que eu estou pensando? Eu ouvi um pregador essa semana dizendo assim: nós chegamos ao triste momento da igreja, em que, em vez de termos que pregar o evangelho para o pecador lá fora, temos que voltar a pregar para a igreja. Voltar a pregar arrependimento para a igreja. Então, queridos, é essa geração que estamos vendo. E eu vejo que Deus está num desafio conosco, com a igreja desse tempo. Nós estamos em busca. Os altares viraram palcos. Não é assim? Porque não estamos mais inseridos na rocha. Os altares viraram palco. Palco, pessoas se apresentam, dão seu show. Altares, as pessoas se consagram e levam seus sacrifícios. Consagram seus sacrifícios a Deus. Levam sua oferta. É a igreja. É essa igreja que quer mudar o mundo. O David Keelan fala, eu ouvi uma mensagem dele um dia que ele fala o seguinte: os crentes não contam mentira, mas cantam mentira. Muitas músicas que cantamos são mentirosas, tem uma mensagem mentirosa, porque a gente não faz o que canta. É só música, é só melodia. A minha esposa que fala uma coisa, que teve um grupo aí que cantou, né? Abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. E depois, no outro CD, veio com outra música. Restitui, devolve tudo que é meu, quero de volta o que é meu. Abriu mão, deu tudo, depois teve que cantar tudo. Me devolve, eu quero. Que geração é essa? Claro que é uma forma de ver. Mas amém. Cada um vai prestar conta de quem é. Agora eu estou dizendo para você aqui, nós precisamos da rocha de novo, amém? Deus levou Moisés para a fenda da rocha e disse: fica aí, amigo. Só quando o perigo passar, eu tiro você da fenda da rocha. É na fenda da rocha. Jesus é a rocha. E a fenda da rocha é o Calvário. A abertura na rocha foi no Calvário. Foi o golpe do Calvário. Mas esse golpe do Calvário era o lugar nosso, meu e seu. E Deus foi lá. E fez com que Jesus vivesse isso. Então, quando você vai para a fenda da rocha, você vai para a obra do Calvário de novo. E diz: aqui está a minha vida. Vamos orar? Daniel, vamos cantar a música? Não. Aquela isso é a minha vida. Acho que é em São Maior, que é tão bem. Fica de pé. Como está sendo transmitido, ó pessoal, a gente não está criticando o grupo, continue ouvindo a música, é só uma observação, né? Que a gente fala uma coisa, depois fala outra. Se a gente abrir mão de uma coisa, não peça de volta. Aleluias. Você que está assistindo o culto online, eu estou vendo que tem pessoas aqui, eu estou acompanhando aqui. Que Deus te abençoe, que você receba essa palavra também. Vocês estão aqui, receba essa palavra, em nome de Jesus.